Pai do Senhor para todos. Hoje vamos refletir um pouco, como vencer a ansiedade. Nesses dias difíceis, nesses dias modernos, um dos grandes males, sabemos agora, é a ansiedade, né? Muitos sofrem com ansiedade. E o que a Bíblia nos ensina, pessoal? É possível vencer a ansiedade se você seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos divinos. Em pleno século XXI, você vencerá a ansiedade. Muitos são medicados, né? Mas a pergunta fica, e depois que o efeito do remédio passar? Me disseram algumas pessoas que tomam remédio para ansiedade, dá sono, né? Eu acredito que é semelhante a quem bebe para esquecer o problema. Quando acorda, o problema vai estar lá, meu amigo. Mas vamos aqui pela Bíblia, né? No livro de Filipenses, capítulo 4, e versículo 6 a 7, diz assim: e não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela ação de graça e súplica, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela ação de graça, pela oração e súplica, com ação de graças. O que Deus está ensinando aqui pra gente? Deus está ensinando, devemos contar a Ele, meu amigo, em oração, né? Às vezes contamos para o melhor amigo e não contamos primeiro para Deus, né? Ainda tem um risco do seu amigo ainda contar para outro amigo, que conta para outro amigo, de repente o seu problema só aumenta, porque muitas pessoas nem lhe ajudam, ainda vão espalhar, né, o seu problema. Um dos erros que podemos cometer é contar primeiro a um amigo, ao invés de contar do melhor amigo que é Jesus, contarmos a Ele, né? A Bíblia diz assim, não para a gente ficar inquieto, não, a gente tem que desabafar com Deus, o melhor psicólogo, né? O melhor psicólogo do universo, Jesus Cristo, devemos contar a Ele o que está nos inquietando, o que está nos preocupando, né? Por experiência própria, meu amigo. Jesus tinha uma saída, né? Um personagem bastante conhecido, Davi, né? Davi passou por um momento muito trágico, né? Por exemplo, ele saiu para a guerra com os homens que ele liderava. Foi que quando voltaram, as mulheres todas dele e dos seus guerreiros foram sequestradas. O povo ficou desesperado, os soldados ficou tão desesperado que a ponto de querer matar Davi a pedrada. Imagine, os seus próprios guerreiros, né? Com desespero, você ter sua mulher sequestrada. A mulher de Davi também estava num bolo lá no meio, foi sequestrada. E os guerreiros de Davi queriam matar o Davi, ficaram tão desesperados que queriam matar Davi a pedrada. O que foi que ele fez, né? Ele se reanimou, a Bíblia diz, ele se reanimou no Senhor. Ele orou, contou para Deus e Deus disse que ia devolver, que iam conseguir, eles iam conseguir resgatar, e foi isso que resgatar suas mulheres, e foi isso que aconteceu. E o próprio Jesus disse, né, no livro de João, ele diz assim, ó: e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem falou isso foi o próprio Deus, foi Jesus Cristo que falou isso. E o que isso quer dizer, meu amigo? Não perca o ânimo. Como é que não se perde o ânimo numa situação difícil, né, que você se encontra? É orando, meu amigo, é contando a Deus tudo que você está passando, as injustiças que você está vivendo. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas você tem que contar tudo para Deus antes de contar para um amigo seu. Eu mesmo já passei por situações que eu já me perguntei se eu não estava doido, né, com uma situação tão difícil. E eu estou tranquilo internamente, né? Mas eu descobri que é a paz, né, que Jesus me dá no meu coração, passando por problemas tão difíceis, né? Injustiças, calúnias. E eu estou tranquilo, por quê? Porque eu contei tudo para Deus e creio que Deus vai fazer justiça, né? Ingratidões. E eu estou tranquilo. Mas eu me perguntava se eu não estava doido para estar tranquilo, mas não.
eu descobri que é a paz de Cristo, né, que excede todo o entendimento. Eu até baixei o vídeo, tem um vídeo de uma escritora famosa. Ela diz que quem tiver fé, cultive a sua fé. Ela, quando perdeu a sua filhinha, disse que ficou desesperada porque ela não tinha fé. E ela é ateia, ela não crê em Deus, mas ela conseguiu, imagine como Deus é bom. Deus usou até uma ateia, uma mulher que não crê em Deus, né? Uma escritora famosa. Ela até incentivou, ela pediu, ela disse, se você tiver fé, cultive a sua fé. Aí você vem perguntar, como, Vânia, eu cultivo a minha fé? A Bíblia diz, a Bíblia ensina, meu amigo. Ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça as pregações, ouça a palavra de Deus, lê a Bíblia, ouça as pregações da palavra de Deus, né? Assim, a sua fé vai ser alimentada, né? Vai aumentar. E o próprio Deus também, meu amigo, ele ensina como vencer a ansiedade. O próprio Jesus aqui é Deus, ele ensina aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? O próprio Deus, né, que é Jesus Cristo, ele ensina como vencer a ansiedade, né? Ele não está dizendo aqui para a gente ficar parado, ver tudo cair do céu, não. A gente faz a nossa parte, né? Mas o que tiver ao nosso alcance, o que não tiver ao nosso alcance é com Deus. O próprio Deus ensina como vencer a ansiedade, meu amigo. É colocando tudo na mão dele, não se preocupar demasiadamente, né? Ficar desesperado. Se você colocou na mão de Deus, Deus é justo, né? Agora o que você tiver para fazer, você tem que fazer, é uma parceria entre você e Deus. É um Deus que pode tudo, ele alimenta os passarinhos, meus amigos. A gente vê os pardais sendo alimentados, ali é Deus. Ali é Deus, né? Alimentando os pássaros. Imagine você é mais importante do que os passarinhos. Quando se preocupa, você vai vencer a ansiedade quando você contar tudo para Deus. Você deve contar tudo para Deus, né? Porque Ele tem cuidado de nós, né? Tá lá no livro de 1 Pedro, né? Que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma. Devemos contar tudo para Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Se Ele cuida de passarinho, imagine de mim e de você. Agora, cara, que é uma parceria. O que tiver pra gente fazer, a gente tem que fazer. Porque toda ansiedade é possível vencer com fé, né? É possível vencer com fé. Há um tempo atrás, eu tinha conta para pagar e meus pagamentos foram bloqueados. Eu recebi uma certa quantia. Aí o que é que acontece? E tinha pagamentos para mim, boleto para pagar, né? Aí a Bíblia diz o quê? Aí eu contei para Deus, eu orei, corri atrás. Aí o que é que acontece, meu amigo? A Bíblia diz que tudo procede por bem daqueles que amam a Deus. O bloqueio, Deus abençoou, que serviu para o meu bem. Acumulou os valores, eu até reformei o meu comércio, né? Para a honra e glória de Jesus, eu reformei o meu comércio. O bloqueio do meu dinheiro, do meu pagamento, serviu para o meu bem, como a Bíblia diz, que tudo procede por bem daqueles que amam a Deus, e serviu para o meu bem. E eu contei para Deus, eu não deixei a ansiedade me dominar. Por quê? Porque eu desabafei com Deus, contei todos os meus medos, né, do boleto vencendo. Eu contei para Deus. E o segredo é esse, meu irmão, meu amigo. Para você vencer a ansiedade, você tem que ir até Jesus em oração. Antes de contar para o amigo, conte para Jesus. Peça ajuda a Ele.
Ele mesmo disse, vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei. Jesus, ele quer aliviar você dessa dor. Peça ajuda a ele, vá até ele. Você tem vá à busca de um político, você não consegue, mas Jesus, um privilégio de você falar com Deus a qualquer hora, meu amigo, vamos aproveitar isso. Meu irmão, se você não é inscrito, meu amigo, se inscreve no canal, você toca assim, aí se inscreve, tá certo? Um abraço.